Então acho que antes da gente começar a falar da sexta temporada em si, é bom recapitular um pouquinho o que aconteceu no final da quinta, né? Pelo menos os acontecimentos mais importantes e mais marcantes, né? Que um deles é a linha do tempo de Guerra Infinita ser exatamente igual à mesma do último episódio da quinta. Exatamente, a gente ter menção de Thanos exatamente no último episódio, em que tá rolando ali a batalha dos agentes contra o Talbot, né? Que ele mesmo já fala que tipo, não, eu vou derrotar o Thanos e tal, mas coitado. E nessa também tivemos alguns acontecimentos bem importantes, já que o Everton falou inclusive em morte, que vale lembrar que foi a morte do Fitz e da mais importante de todas, que todo mundo esperava e ao mesmo tempo é chato de saber, foi a morte do Coulson. E com isso, agora que a gente já enrolou aí junto do Talbot, claro, coitado porque ele foi derrotado pela Daisy, não precisou nem enfrentar o Thanos direito, porque... imagina, né? Se ele já foi derrotado pela Quick, né? Pela Tremor, imagina se ele chegasse pra tentar enfrentar o Thanos, né? Imagina, se o seu Hulk deu pra trás, quem dirá ele, coitado. Então, o último episódio da quinta temporada foi muito bom. Eu acho que Agents of S.H.I.E.L.D. é uma série baseada em HQ que veio em ascensão. Houveram altos e baixos, acho que como qualquer outra série é comum, mas ela trouxe sempre bons elementos, e apesar de estar apoiada com os filmes do universo cinematográfico da Marvel... Lembrando que é a única, inclusive, né, que tem essa ligação direta com o cinema. Sim, ela nunca dependeu, de fato, do filme, né, dos filmes, do que estava acontecendo nos filmes, para ela ter a sua própria identidade, boa, né? Exato. Então ela tem uma história paralela, em alguns pontos converge com o filme, mas ela teve o seu próprio tom. Mas falando agora da sexta temporada, ela começa o primeiro episódio, né? Nós assistimos o primeiro episódio que já foi ao ar. Ela começa um ano após os acontecimentos do final da quinta temporada, né? Exatamente. Nisso eles estão atrás do corpo do Fitz, né? Que se perdeu. O corpo não, né? Corpo não, eles estão indo atrás dele mesmo, né? Eu falo corpo, mas por dizer, tipo, ele não está, pelo menos acredita-se que ele não estava acordado no começo do episódio. A gente descobre já na... Explicando o porquê. O Coulson deu essa dica, né, no final do último episódio da quinta temporada, mas explicando, de repente, para quem não lembra o que aconteceu. Eles voltaram do futuro para a linha, para o mesmo tempo da linha atual. Ou seja, nessa linha do tempo que eles voltaram, o Fitz está no espaço. O Fitz está no espaço para poder chegar 74 anos depois, naquele momento do futuro. Então, quando eles retornam e o Fitz morre, o que eles pensaram? Vamos resgatar o Fitz que está lá no espaço, porque ele está lá no espaço. É só resgatá-lo. Então, parte da equipe já começa na trama, nesse primeiro episódio, já indo atrás do Fitz. Já mostra eles já viajando no espaço, né? Exato. E junto disso já começa aí um outro contexto, já incluindo na sexta temporada, que é a gente vê a evolução de parte da S.H.I.E.L.D. A gente vê a nova diretoria já formada, já muito bem ali organizada pelo Mac, que vocês que viram o último episódio sabem que o Mac agora é o novo diretor da S.H.I.E.L.D. A gente vê antigos comandantes voltando à frente de batalha com a May, com a galera das equipes, né, se formando. E nisso temos as divisões, a equipe do espaço e a equipe da Terra. Só que aí é onde começam a rolar alguns percalços. A equipe da Terra está passando por alguns problemas, a equipe do espaço está passando com outros problemas. Sim. Aí fica aquela pergunta, mas são problemas com vilões? Mais ou menos. E o interessante dessa divisão das duas equipes é que isso mostra as duas novas vertentes que a série vai trabalhar. Primeiro com a equipe da Terra, que é a May, né, a principal agente na Terra, ela e a Yo-Yo, né? Sim. Começa já a aparecer os possíveis multiversos, né? Aquelas fendas que aparecem, vão aparecer no primeiro episódio, que até vão servir depois para chegar um personagem importante para a série. É o que se inicia o multiverso, da onde outros habitantes de outros planetas ou de outras dimensões, né, vindo para a Terra, né? Não necessariamente a gente sabe de onde eles são, de que terra eles são, de que tempo na Terra deles eles estão. Só começaram a ser introduzidos dentro dessa linha onde eles já estão, que no caso é o presente. Já no espaço, né, até aproveitando, a gente já teve temporadas que foram focadas só na Terra, só no espaço, só em outro planeta, então agora a gente de fato vai ter temporada com outro universo, espaço e Terra em tempo presente em uma única temporada, o que é um mix bem louco e que pode ser muito bem trabalhado nesses 13 episódios. 13 episódios. São 13 episódios. Na equipe fora da Terra, a gente está começando a ver aí um certo problema que pode se tornar muito sério para dentro da equipe. Quem compõe a equipe no espaço é a Simmons e a Daisy, né?
exato dos principais. Só que exatamente nisso, eles estão em busca do Fitz, né, desse tempo deles. E, cara, não tá tudo dando muito certo, eles estão passando por alguns perrengues. A Daisy, ao que deu pra entender, ela já tem ali um certo ego muito mais forte do que ela tinha na última temporada, mas ela tá ao mesmo tempo muito centrada no que ela tem que fazer. Eles já estão ali a uma cota caçando Fitz e nada. A Zephyr já tá num nível, tipo, não aguenta mais. A galera quer voltar pra casa porque, meu, tem e não tem nenhum tipo de resolução. Só que a Simmons tá dando uma pirada, tá querendo passar por cima da galera, e é aí que entra a primeira reviravolta do episódio. E falando ainda sobre esses problemas no espaço, né, é legal até falar sobre a Daisy, porque ela mostra já uma personalidade já mais centrada, né, ela já passou por todos aqueles problemas psicológicos que ela teve, de perdas e de tudo, ela tá realmente centrada, agora focada em realmente ser uma agente da SHIELD, e eu acho que demonstra uma personalidade muito legal dela. E já deu pra ver que, de fato, a gente viu ali, cara, um estrondo de poder dela no final da quinta temporada por causa do Soron, do que era pra ser do Coulson, mas nesse um ano já deu pra ver que ela desenvolveu muito bem os poderes dela. Porque, cara, na primeira cena que vocês vão ver, no primeiro episódio ela já utiliza os poderes, mas de forma muito sutil, só que ao mesmo tempo que é muito sutil, você fala, eita! Porque ela nunca teve assim um domínio, era sempre algo muito emotivo. Eu preciso fugir da SHIELD, quando ela tava meio loucona. Aí ela voou, beleza. Preciso derrotar o Talbot, tomou o sono e pá, explodiu a parada. Agora ela tá mega controlada. Muito mais. E agora falando da equipe da Terra também, é legal ver que algumas coisas mudaram em relação à última temporada. Por exemplo, a May, ela não tá mais aquela chatona, turrona que ela era. Não. Acho que até porque... A experiência que ela passou com o Coulson, ela mesmo fala no episódio, né, tipo, que foi necessário ela passar por algo pra ver que, tipo, que a vida dela não vai ser feliz, não vai ser completa ela estando sozinha ou algo do tipo. E o Mac também não é mais aquele cara chatão. É que assim, ele tinha uma ideologia muito forte e isso deixava ele às vezes um pouco chato, às vezes um personagem até um pouco chato demais. Sim. Nesse primeiro episódio da sexta temporada, não. Ele continua, né, com todos os valores dele, que foi até o que fizeram ele se tornar o novo diretor da SHIELD, mas ele tá muito mais consciente, muito mais responsável e ele sabe agora o que ele precisa fazer. Então, ele se tornou realmente uma figura, eu acho que de um líder mesmo, que é um diretor da SHIELD precisa, sim, né? Exato. E ele também já quis abdicar de algo, cara, que era super importante pra ele na última temporada e que já não existe mais, que é o primeiro corte de relação da sexta temporada. Ele não está de fato mais com a Yo-Yo. Já existe um outro envolvimento sendo aí costurado com ela. Então, tipo, se vocês gostam do casal Mac e Yo-Yo, não tô botando muita fé que isso vai rolar, não. Vai rolar ali o seu drama e tal, tipo, tem medo de te magoar, isso aqui, daquilo outro e tal, mas acho que não, a gente não vê mais esse casal até o final da série, não. E com isso também outra coisa que é bem legal são novos integrantes, né, da equipe. Até o próprio Mac elogia a Melinda, né, porque agora ela é responsável de volta, né, esse recrutamento da equipe terrestre, né, equipe de luta, né, de assalto. E ela conseguiu novos bons agentes para a SHIELD, então é bem legal ver esse envolvimento desses novos agentes com alguns que já estavam na outra temporada e ganharam mais personalidade ainda, né? Sim, e olha, isso pode ser um ponto interessante, porque ao mesmo tempo eles já estão começando com um projeto agora de ir atrás das cabeças, porque músculo a SHIELD tem, força tem, beleza, a gente precisa de cérebro, de cientista, da galera ali da estratégia. Nisso, pode e não pode ser uma teoria. Fitzsimmons sempre foram uma super base de quem que eram os cientistas, a galera de frente, o que era o Tony Stark de Agents of S.H.I.E.L.D. Será que isso é um possível, sei lá, um fim para os dois nessa temporada? Não dá pra saber. A gente já viu diversos momentos que a gente achou que, cara, que a Gemma fosse morrer, que o Fitz fosse morrer. Então, ele teve o pior e o mais tenso momento foi o dele. Então, só que nada nunca aconteceu assim de fato. Eles passaram por muita coisa. Mas, cara, não dá pra saber. E se isso for, de fato, tipo uma preparação de terreno para novos integrantes assumirem os postos dele? Bom, tem a sétima temporada que já foi confirmada, né? Sim. Então, nunca se sabe. Todas as temporadas, elas sempre tiveram, às vezes, como foco algum personagem, né? Algum dos personagens principais. Dessa vez, eu acho que vai ser um pouco mais espalhado isso. Até mesmo com a aparição do Coulson novamente, né? Porque ele tinha morrido, ele morreu no Tahiti, né? Eles comentam isso, né? Hoje faz exatamente 1 ano do que aconteceu. Então, durante esse tempo, o Coulson realmente morreu, que ele estava já debilitado, né? Não tomou o soro para poder se sacrificar. Ele realmente morre, mas ele reaparece nesse episódio. Então a gente não sabe como vai se desenrolar ainda essa temporada e até para uma sétima temporada que vai vir para o futuro. Exatamente.
Mas vamos falar de repente de uma coisa que está todo mundo esperando, que é Vingadores Ultimato. Quais as consequências, né, na verdade, de Guerra Infinita e de Vingadores Ultimato. Mas antes, se você quiser, de repente, saber um pouquinho mais sobre Vingadores Ultimato, tem um cardzinho aqui, ó, bem legal, onde eu enumerei os principais acontecimentos do filme. Você pode dar uma conferidinha lá. Mas... Ou você pode fazer igual a Marvel, pegar e não olhar nada, porque é isso que acontece em Agents of S.H.I.E.L.D. Caga-se o que acontece em Vingadores. Não existe nenhuma conexão. Cara, eles apagaram do que a gente tinha, tipo, no trailer da primeira temporada, que já aparecia ali, tipo, Thor, Homem de Ferro, o disco do Capitão América. Cara, não existe nada. Não mostra nenhum tipo de catástrofe ou consequências pós-Thanos. De fato, parece que é uma outra linha do tempo, mas, tipo, isso não ficou explícito. Não ficou explícito na quinta temporada. Exatamente, só que agora a gente não dá pra saber se eles estão em uma outra linha do tempo ou só se a dele se alterou. Por quê? Na temporada anterior eles estavam na linha do tempo de Thanos com Guerra Infinita. Eles estavam exatamente no exato momento em que Thanos estava chegando na Terra, entendeu? Já tava rolando ali as tretas pelas joias e tal, tanto que o próprio Talbot já fala que o Thanos tá chegando na Terra. E na sexta temporada, simplesmente... E isso não dá nem pra falar que já foi... algum impacto do que eles fizeram no futuro, porque se eles mudaram alguma linha do tempo no futuro, foi do futuro para frente. Então quando eles voltam, o que acontece no embate do Talbot para ele querer ir atrás do Thanos é nessa mesma linha do tempo. E então é estranho, porque os acontecimentos após um ano, isso é na mesma linha do tempo de Ultimato. Isso não é uma linha do tempo paralela. Era a mesma linha do tempo, porque não teria como, os acontecimentos não bateriam. Então era a mesma linha do tempo, só que eles realmente, pelo menos nesse primeiro episódio, não tem nenhuma menção, não tem nada, absolutamente nada, falando diretamente sobre as consequências, né? Sobre metade da Terra ter sido dizimada, até mesmo porque, se você assistir uma das cenas do primeiro episódio, tá passando um jogo de futebol na televisão, ou seja, a vida ali já tá recuperada. Só que isso é estranho, porque isso é um ano depois dos acontecimentos, mas em Ultimato são 5 anos após eles ali remoendo o que aconteceu. Exatamente. Então alguma coisa não se encaixou com o Ultimato e esse primeiro episódio de Agents of S.H.I.E.L.D. Exato, é o que traz a gente de fato para essa teoria de, tipo, de fato eles têm trocado e ido para uma linha do tempo paralela e, tipo, só que feito isso de forma muito grosseira, tipo, vamos dar uma ligação aqui nos 5 primeiros anos, beleza, sexto vai ter Ultimato, a gente precisa encerrar, vamos tirar eles da linha do tempo e apagar e fingir que nunca aconteceu? Isso que é estranho, porque nem se encerrar vai, porque a 7ª temporada foi renovada. Sim. Agora o que é estranho é o que eu comentei um pouco antes. Agents of S.H.I.E.L.D. é legal porque tem a própria identidade da série, conseguiu se estabelecer com todos os altos e baixos, se apoiou no universo cinematográfico da Marvel, só que não tanto. Tudo bem que o último episódio da 5ª temporada, sim, acho que foi completamente ali atrelado, né, o último episódio. Então a expectativa que se gerou para saber o que aconteceria na linha do tempo junto com o filme foi grande, foi muito grande. E eu acho complicado eles não trabalharem isso nessa 6ª temporada. Eu acho ótimo eles terem a própria identidade. Mas essa questão foi levantada no último episódio da 5ª. Então deveria, pelo menos, ter uma explicação do que aconteceu. Tudo bem, olha, as consequências do Ultimato foram essas e tal. Os nossos heróis agora estão espalhados pelo mundo. Sim. A S.H.I.E.L.D. agora tem que se... Está se restabelecendo, algo do tipo. Nossa, ótimo. Então a partir de agora nós temos a nossa própria história. Pum. Começou, entendeu? Seria completamente aceitável. Agora, o que eu achei ruim é essa, até então, falha, porque eu não sei o que vai acontecer nos próximos episódios, mas essa falha de tempo de passar-se um ano e não ter nenhuma consequência do que aconteceu em Ultimato. Mesmo se for explicado que é outro universo, que eles estão em outra linha do tempo, cara, estranho, porque quando eles voltaram no final da 5ª, eles estavam ali na fase, no começo de Guerra Infinita. Então, eu não sei o que vem pela frente. O primeiro episódio, ele é intenso, ele é muito legal porque ele passa muito rápido, tem bastante ação desde o começo até o final, quando aparece de fato o Coulson, que sim, esse Coulson ele é de um outro multiverso, né? Então ele é muito intenso, do começo até o final. Isso eu achei muito bom. A cena pós-créditos do primeiro episódio,
mostra o Fitz, aonde ele está vivo realmente. E, cara... Pelo jeito, tentando sobreviver em um planeta alien de alguma forma. Só que, e os acontecimentos de Ultimato? Como é que vai se explicar, como é que vai se encaixar nos próximos episódios? E se não se encaixar, não for nem mencionado, poxa, cara, acho que vai ser bem decepcionante para todo mundo, para todos os fãs que acompanham tanto o cinema quanto a série. Eu acho que vão ficar com o pé atrás de uma 7ª temporada. E uma outra coisa, né? Mostra o Fitz ali no final tentando sobreviver de alguma forma em algum planeta, mas a gente quer saber o que de fato aconteceu com ele, porque o primeiro episódio é em busca dele, ninguém, nada, e cara, tipo, já mostra ele, tipo, falando uma língua nativa de outro canto, com um físico diferente, então ficou um pouco atropelado isso também, né? Mas, vamos lá, agora a gente ficar ligadinho aí e acompanhar o 2º episódio e os próximos pra gente saber de fato pra onde que isso vai se direcionar. Vamos ter ligação com Vingadores? Não. Será que a gente tem essa temporada reduzida igual aconteceu com algumas séries recentemente? Vai conseguir englobar todo o potencial da série de maneira assertiva? Porque a gente sabe que tem umas séries que fizeram isso agora e não tá dando muito certo. Fala o nome Gotham, né? A gente viu o que aconteceu com Gotham. Tem aqui, ó, mais um cardzinho maroto aqui, ó, a gente falando sobre os erros e acertos de Gotham. Cagou, a série cagou. Mas deixa o universo da DC pra lá. A gente tem uma expectativa boa sobre o que pode vir para os próximos episódios de Agents of S.H.I.E.L.D., mas eu estou um pouco com receio dessa ligação. Ultimato e Agents ter sido completamente apagada do enredo dessa nova história. Isso eu fico com receio. Tenho certeza que vai ser uma boa temporada, porque o episódio já começou muito bom, até mesmo com a mesma pegada do último episódio da quinta. Então, acredito eu que vai ser realmente uma boa continuação essa 6ª temporada. Então é isso, galera. Essas são as nossas primeiras impressões desse primeiro episódio da 6ª temporada. Foi um episódio muito bom, mas existe aí uma possível brecha com o universo cinematográfico da Marvel. Mas falaremos mais disso em breve. E antes disso, na semana que vem tem o último episódio de Game of Thrones, galera. Então vamos falar sobre Game of Thrones também, que é a série do momento, né? Vamos falar sobre ela. Então peço, por favor, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque assim que sair o nosso vídeo de Game of Thrones você vai ficar sabendo quando ele sair. E deixa um gostei, ajuda a gente aí. Beleza, galera? Valeu, até mais!